Olá, meu aluno, minha aluna de todo o Brasil. Vamos dar continuidade à análise das questões da FGV. Eu quero que você pegue aí o seu material e acompanhe comigo a análise da questão número 5. Vamos lá? É bom olhar para trás para verificar. Muito bem. Sobre as ocorrências do vocábulo sublinhado, assinale a afirmativa correta. Pessoal, nós temos aqui dois vocábulos sublinhados, para e para, não é? Sem dúvida nenhuma, aqui você tem duas preposições, não tenha dúvida sobre isso. Aqui há duas preposições. Agora, convém lembrar que as preposições são operadores argumentativos. E, enquanto operadores argumentativos, o que elas operam? Relações semânticas. Elas operam relações semânticas. Então, vamos verificar o que diz a letra A. As duas ocorrências mostram o mesmo valor semântico. A letra B, a primeira ocorrência tem valor de finalidade. Na letra C, a segunda ocorrência tem sentido de direção. Na letra D, a primeira ocorrência equivale a sobre. E na letra E, a segunda ocorrência equivale a fim de. Muito bem, vamos começar pela letra E. A expressão a fim de é uma locução prepositiva. Se essa expressão, vamos colocar aqui uma outra cor, se essa expressão fosse a fim de que, colocando esse quezinho a mais, aí ela não seria mais uma locução prepositiva, ela seria uma locução conjuntiva. No entanto, sendo locução prepositiva ou locução conjuntiva, elas têm a mesma finalidade semântica. O traço semântico dessa expressão é exatamente o valor de finalidade. Então, se você observar, no enunciado, é bom olhar para trás. Tá. Com que objetivo? Com que finalidade? Para quê? A pergunta é feita. E aí eu tenho o para verificar iniciando a resposta. Portanto, esse para, de fato, ele tem valor de finalidade, só que aqui na letra B foi dito que a primeira ocorrência tem valor de finalidade, quando na verdade é a segunda ocorrência, e o a fim de é uma locução prepositiva que poderia substituir o para. Beleza? Então, de cara, a gente responde como resposta correta a letra E. Agora, é bom olhar para trás. Esse para, do para trás, ele denota o sentido de direção. Aparece a expressão sentido de direção. Tem sentido de direção, só que como referência para a segunda expressão, não para a primeira. Então, é uma boa questão, uma questão simples, mas é uma boa questão porque ela nos recorda os operadores argumentativos, certo? E aí vai um lembrete. Entre no nosso grupo lá do Facebook, eu vou colocar aqui o endereço, facebook.com/groups/Adeildo Júnior. Solicite ali a sua entrada, eu vou colocar você no grupo e vá diretamente a um material que está postado lá chamado Operadores Argumentativos. Certo? Baixe esse material, foi organizado, foi preparado por mim para vocês com muito carinho, onde você tem todos os operadores argumentativos, preposições, conjunções,
palavras denotativas, com muitas informações e muitos exercícios, beleza? Aí você aprofunda o seu estudo. Verifiquemos agora a questão de número 6. A questão 6 diz assim: ajuda a memória. O comício foi organizado pelo governo Goulart. Havia uma profusão de bandeiras vermelhas pedindo a legalização do ainda banido Partido Comunista Brasileiro, o que era o mesmo que acenar para o conservadorismo civil e militar com o pano vermelho com que se atiça o touro na arena. Muito bem. Sobre as formas verbais desse segmento de texto, assinale a afirmativa correta. Muito bem, preste atenção. Nós temos aqui, foi organizado, em que há um verbo auxiliar, foi, mais um verbo principal, organizado. Então, aqui eu tenho uma locução verbal, certo? O verbo auxiliar aqui é o verbo ser. E o verbo principal está no particípio passado, o que configura essa locução verbal como sendo de voz passiva. Veja, alguma coisa que funciona como sujeito, nesse caso o comício, sofre a ação do governo Goulart, que é o agente da passiva. Então, temos aí essa estrutura. O havia, essa terminaçãozinha bem aqui, ó, ia, é uma desinência modo temporal, DMT, que me garante que esse verbo está conjugado no pretérito imperfeito do modo indicativo. Além disso, tem um outro detalhe. Esse tempo verbal, ele é típico da descrição, porque ele permite que nós coloquemos várias ações paralelas no espaço, num mesmo instante temporal. Aí adiante nós temos pedindo. Pedindo tem uma desinência, essa bem aqui, ó, que me garante que esse verbo está no gerúndio, que também é muito comum sua utilização na descrição. Acenar aparece aqui, o que era o mesmo que acenar, na forma infinitiva. Essa é a terminação, é a desinência que me garante que esse verbo está no infinitivo. E, para finalizar, para o conservadorismo civil e militar, com o pano vermelho com que se atiça o touro. Muito bem, quem atiça, atiça algo ou alguém. Aqui a gente tem um verbo que, pela ausência de desinência em modo temporal e pela utilização da vogal temática a, está no presente do indicativo. É um verbo transitivo direto, ligado à palavrinha se, que faz com que esse verbo transitivo direto esteja na voz passiva pronominal. Então, estes são alguns comportamentos percebidos nos verbos. Há outros, claro, mas estes imediatamente a gente pode observar. E aí vem a colocação. Sobre as formas verbais desse segmento do texto, assinale a afirmativa correta. Muito bem, muito bem. A letra A traz para nós a seguinte informação. A frase, o comício foi organizado pelo governo Goulart, está na voz passiva e sua forma ativa correspondente é o governo Goulart organizou o comício. Bem, essa primeira informação, a frase o comício foi organizado pelo governo Goulart, está na voz passiva, nós já constatamos que é verdadeira. Agora, a transposição para a voz ativa, aí a gente vai abrir aqui uma tela nova. Vamos lembrar, preste atenção. Quando eu tenho uma frase na voz ativa, basicamente eu tenho a seguinte sequência de termos. O sujeito mais
um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, mais um objeto direto, ou um objeto direto e um objeto indireto, e se houver necessidade, aparecerá lá no finalzinho um adjunto adverbial. Muito bem. Quando eu vou transpor a frase da voz ativa para a voz passiva, aí eu lembrei. Veja só. Quem está na função de objeto direto desce para cumprir uma função. Que função? A função de sujeito. A diferença é que, lá em cima, como é voz ativa, esse aqui é um sujeito que a gente chama de sujeito agente. Sujeito agente. E esse, como aqui era objeto do outro, que sofre a ação do verbo, ele passa a ser sujeito paciente. Sofre a ação. Mas, muito bem, o verbo que está ali em cima, ó, ele desce, mas ele desce como locução verbal. Locução verbal. Essa locução verbal ela é estruturada com o verbo auxiliar ser ou estar, mais o verbo principal no particípio passado. Muito bem. Convém lembrar um detalhe, e aí eu vou colocar uma outra coisinha. Esse verbo auxiliar, galera, ele é conjugado, olha aqui, conjugado no mesmo modo e tempo que ocorre na voz ativa. Então, se o verbo está aqui em cima, por exemplo, no pretérito perfeito, o auxiliar vai ficar no pretérito perfeito. Se está no futuro, aqui em cima, vai ficar o auxiliar no futuro, e assim sempre. Agora, fechando a análise, o sujeito agente que está aqui no começo, ele desce também, ele desce para cumprir um outro papel. Ele vai continuar sendo agente, só que aqui ele vai ser o agente da passiva. Beleza? Arildo, e se houver objeto indireto? O objeto indireto vai descer cumprindo o mesmo papel e na mesma posição. Objeto indireto. Arildo, se houver adjunto adverbial? Ele vai descer cumprindo o mesmo papel e na mesma posição. Adjunto adverbial. Essa parte não interessa para a estrutura de voz verbal. Certo? Então, olha só o que nós temos. Aí, convém lembrar que se você está na voz passiva e quer formar a voz ativa, você só muda o fluxo das setas. Isto é, o que aqui embaixo desempenhou o papel de sujeito paciente vai subir e cumprir o papel de objeto direto. A locução verbal que está aqui vai ter o verbo auxiliar, perdão, o verbo principal, conjugado lá na voz ativa, no mesmo modo e tempo do auxiliar. E o que nós temos aqui como agente da passiva vai subir para desempenhar o papel de sujeito. Tá vendo? Ou seja, você vai fazer o fluxo reverso.
Só isso e nada mais. Então, com esse lembrete, voltando ao item, nós temos a seguinte frase: o comício foi organizado pelo governo Goulart. Então, o governo Goulart, que é agente da passiva, vem para cá na função de sujeito, o governo Goulart. Foi organizado, foi, está no pretérito perfeito. Então, pegue organizado e conjugue no pretérito perfeito, concordando com o governo Goulart. Então, o governo Goulart, ele organizou. E o comício, que aparece como sujeito paciente, desce como objeto direto. O comício. Perfeita frase. Letra A, resposta. Beleza? Agora, para desencargo de consciência, vamos analisar as outras opções. Veja, letra B. A forma verbal havia não tem sujeito expresso e equivale a existiam. Essa primeira informação não tem sujeito expresso. Perdão. Não tem sujeito expresso. É verdadeira. É verdade. Agora, observe que esse verbo está no singular, não é? No singular. É um verbo impessoal, no sentido de existir. Porém, tem um detalhe. Havia o quê? O que? A pergunta é feita. Resposta: uma profusão de bandeiras vermelhas. Objeto direto. Quando eu troco haver por existir, o existir, que é verbo transitivo direto, ele passa a ser um verbo intransitivo. E o que era objeto direto aqui deixa de ser para se transformar em sujeito aqui. Nesse momento, entenda, o verbo existir vai ter que concordar com o sujeito. O sujeito passa a ser uma profusão de bandeiras, elemento singular. Então, o verbo não pode ficar no plural. Existiam. Então, essa informação invalida a letra B. Na letra C, a forma verbal pedindo equivale a que, embora pedissem. Faça a troca e verifique se o sentido e a correção gramatical são mantidos. Veja, havia uma profusão de bandeiras vermelhas pedindo a legalização do ainda banido Partido Comunista Brasileiro. Faça a troca. Havia uma profusão de bandeiras vermelhas que, embora pedissem a legalização do ainda banido Partido Comunista Brasileiro, veja que a frase perde o sentido original. O que era o mesmo que acenar para o conservadorismo civil e militar com o pano vermelho com que se atiça um touro na arena, e aí ficaria a frase sem sentido, sem completar. Então não equivale, não há equivalência. A letra D, a forma verbal acenar equivale à forma desenvolvida estar acenando. Verifiquemos, veja só. A legalização do ainda banido Partido Comunista Brasileiro, o que era o mesmo que acenar para o conservadorismo civil, o que era o mesmo que estar acenando para o conservadorismo civil. Alguém pode pensar, realmente eu posso trocar. É verdade, você pode. Porém, acenar e estar acenando continuam nas formas reduzidas de oração. Por que, Adeildo? Porque a forma desenvolvida ela tem duas coisas. Ela tem um verbo conjugado mais a conjunção. Está acenando não está conjugado e não há a presença de conjunção. Portanto, a letra D, nessa parte equivale à forma desenvolvida, não há forma desenvolvida. E letra E, a forma verbal se atiça exemplifica o que se denomina construção com sujeito indeterminado. Não. A gente verificou aqui que esse pronome se é um pronome passivador. Pronome apassivador. Então, a expressão
o touro, que no primeiro momento seria objeto direto, passa a ser, por causa desse se, o sujeito paciente. Beleza? Portanto, errado, eliminada também a letra E. Agora, convém lembrar que verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação, estes aqui, ó, ligados à palavra se, aí tudo bem. A palavra se funcionará como índice de indeterminação do sujeito. Aí tudo bem. E esses verbos, para efeito de concordância verbal, ficarão obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Beleza? Então, excelente questão, puxou muito assunto e demonstra que a FGV, comparando com o que faz a Fundação Carlos Chagas, está começando a valorizar o aspecto verbo em sua estrutura de prova. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão de número 7. O que era o mesmo que acenar para o conservadorismo civil e militar com o pano vermelho com que se atiça o touro na arena? Muito bem. A comparação feita nesse segmento do texto equivale a dizer que o ato referido funcionaria como? O ato referido. Qual é o ato referido? É o que foi dito antes, nesse pedacinho aqui que as reticências estão omitindo. E esse o é o pronome demonstrativo que retoma o ato. Então, esse ato, aquilo ou aquele ato que era o mesmo, o que era o mesmo, aquilo que era o mesmo, tá vendo? Muito bem, preste atenção. Quando ele diz, era o mesmo que acenar para o conservadorismo civil e militar com o pano vermelho, com que se atiça o touro na arena. Essa é a comparação feita. Então, a comparação entre este elemento anterior, retomado pelo pronome, dizendo que é o mesmo que, é como se você estivesse dizendo assim, ó, o ato omitido é igual ao ato explícito. E o sinalzinho de igual representado pela expressão era o mesmo que. Muito bem, preste atenção. A comparação feita nesse segmento do texto equivale a dizer que o ato referido funcionaria como. Então, este ato referido funcionaria, equivaleria a algo. Que algo é esse? Apoio ao conservadorismo, incentivo à ação militar, crítica à atitude militar, apelo à ajuda da classe militar, crítica à violência da ditadura, não é? Vamos marcar de letra B. Incentivo à ação militar. Se o que foi feito era o mesmo que acenar para o conservadorismo civil e militar com o pano vermelho, com que se atiça o touro na arena, quando se atiça o touro na arena com o pano vermelho, o que o touro da arena faz? Fica parado? É criticado? Não. Ele é incentivado à ação. Então aí está a comparação feita, revelada na letra B. Beleza? E se você acompanhou a leitura do texto, foi exatamente isso que aconteceu. Alguns dias depois do comício, houve o golpe militar no Brasil. Não é verdade? Então, letra B, confirmadíssima. Verifiquemos agora a questão de número 8. Lembrando só um detalhe, que a questão de número 7, ela está no plano da compreensão textual. É uma questão de compreensão de texto, Adildo? É. Por quê? Porque uma das ações da compreensão de texto significa reconhecer o sentido
das passagens do texto. Então, quando você reconhece uma estratégia argumentativa e essa aqui é uma estratégia argumentativa chamada comparação, você só é capaz de reconhecer uma estratégia argumentativa porque você reconheceu o sentido daquele fragmento. E isso é uma ação de compreensão, não de interpretação, de compreensão do texto. Beleza? Então, questão 8ª. Faz hoje exatos 50 anos. Há 29 anos. Sobre as estruturas gramaticais dessas duas frases do texto, assinale a afirmativa correta. Então, vamos primeiro analisar. Faz. O verbo fazer indicando tempo transcorrido. É um verbo impessoal. Então, aqui você tem uma oração sem sujeito. O verbo haver indicando tempo transcorrido é um verbo impessoal. Aqui também você tem uma oração sem sujeito. Ok? Vejamos. Letra A. A primeira frase também poderia estar escrita fazem hoje exatos 50 anos. Não pode. Uma vez que o verbo fazer, nessa condição de indicar tempo transcorrido, nessa condição semântica, ele é verbo impessoal. No prefixo do in, em impessoal, significa que ele não tem pessoa, portanto, não pode ser conjugado além da terceira pessoa do singular. Aqui está na terceira pessoa do plural, eliminada a letra A. Na letra B, a segunda frase também poderia ser escrita devem haver. Muito bem, isso aqui é interessante. Veja só, preste atenção. Quando você tem um verbo auxiliar mais um verbo principal, nessa estrutura, por que o verbo principal é chamado de principal? Por dois motivos. Primeiro, ele determina a predicação de toda a locução. Como assim, Adeildo? Se o verbo principal for transitivo direto, a locução verbal inteira terá valor de verbo transitivo direto. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que ele é chamado de principal? Porque ele transfere toda a sua pessoalidade ou impessoalidade para o verbo auxiliar. Então, se esse verbo for conjugável, o verbo auxiliar será conjugável. Se for o verbo principal um verbo impessoal, o verbo auxiliar será impessoal. Então, aqui, transfere sua pessoalidade ou impessoalidade para o auxiliar. Beleza? O verbo haver, indicando o tempo transcorrido, é verbo impessoal. Então, o verbo haver vai transferir sua impessoalidade para o verbo dever, que é o verbo auxiliar. Portanto, ele não pode ir para o plural. Eliminada a letra B. Na letra C, as duas formas verbais não podem ser flexionadas em número. Marque a letra C. Exatamente por isso que são consideradas impessoais. Beleza? E fechando as duas outras possibilidades, olha, as duas formas verbais se referem ao tempo passado. Muito bem, preste atenção. Faz hoje exatos 50 anos. O verbo fazer está no presente, indicando, portanto, o dia atual. Há 29 anos. Há 29 anos, esse faz referência a todo o tempo passado. Então, eliminada a letra D, que diz que são as duas formas verbais
que se referem ao tempo passado. E na letra E, só a primeira frase está escrita de forma gramaticalmente errada. Nenhuma está gramaticalmente errada. Então a letra E é uma contradição, o que a faz ser eliminada, confirmada a letra C. Então, galera, aí está a primeira bateria de questões, certo? Realizada por nós. Continue tendo foco no seu estudo e até a próxima aula, hein? Aquele abraço.